Bleach Spiritsari Forever Video Volume 1. Prefácio. A história começa com a primeira página de um artigo escrito por Isashi Shuei para a Seireitei Communication. Seus leitores pediram que ele escrevesse sobre Doukanonji. Por quê? Porque houve um certo incidente nos 17 meses entre Kurosaki Shigo perdendo e recuperando seus poderes. Isashi escreveu um artigo para esclarecer este incidente. No entanto, o restante do artigo está faltando. A Central 46 substituiu-o por uma versão censurada e a original foi queimada. Capítulo 1. Uma dia presente cidade de Karakura, a área metropolitana de Tóquio. Asano Keigo e Kojima Mizuhiro estão caminhando para fora, voltando para casa depois de uma festa de Natal. Keigo perdeu um jogo durante a festa e ganhou um penteado moicano como punição. Ele não está exatamente feliz com isso, mas lembra a si mesmo que Robert De Niro parecia legal com um moicano em Taxi Driver. Orihime Inoue tinha dito a ele este pequeno fato para animá-lo. Mizuhiro faz comentários sarcásticos e eles brigam como de costume. Keigo tem medo de que as pessoas pensem que ele é algum tipo de delinquente. Ele vê uma mulher com cabelo preto na altura do ombro que tem uma expressão sombria no rosto. Ele a tranquiliza. Ah! Não é o que parece, senhorita. Eu sou De Niro. Mas então seu sorriso congela, cobrindo a parte direita de seu rosto. É um crânio branco puro. Suor frio desce pelas costas de Keigo. Ele percebe que ela se parece com os monstros que o Sr. Afro, Kurumadani, está sempre perseguindo. Sado e Inoue disseram a ele que são espíritos malignos. Ele esqueceu que eles são chamados. Também anota e diz a Keigo para não se aproximar dela. Keigo concorda, embora ele silenciosamente pense que ele teria pulado nela de qualquer forma se ela tivesse um busto maior. Então a mulher de repente parece angustiada e, como se estivesse derretendo no ar, ela desaparece. Keigo enlouquece e Mizuhiro continua calmo. No entanto, eles não são os únicos que a viram. Eles estão em uma movimentada rua comercial e muitas pessoas estão apontando para o local onde a mulher desapareceu. Você viu isso? Ela desapareceu. Embora ele realmente não quisesse admitir, Keigo sabia que ele havia recentemente desenvolvido a habilidade de ver espíritos, Reikan. Mas seria estranho que todas essas pessoas possuíssem essa capacidade também, não é? Porque todos puderam vê-la? Kurumadani Zenosuke chega em cena. Ele veio porque sentiu uma reação suspeita, pressão espiritual, mas é tarde demais. Ela se foi. Keigo e Mizuhiro trocam um olhar e continuam voltando para casa, sentindo-se inquietos. Eles não sabiam que isso era apenas o começo. Relatos de testemunhas sobre uma mulher mascarada continuaram por mais de um ano em Karakura e suas cidades vizinhas. Uma vez ou outra, Kurumadani, Shinigami supervisionando as outras cidades, e o Kinsei e Shidaoryu sentiriam sua presença, mas então ela iria embora antes que eles pudessem chegar até ela. Alguém finalmente conseguiu filmá-la. Eles colocaram na internet e ela se tornou uma sensação nacional. Rumores voaram. Foi falso. Ela era um fantasma. Um intruso de outra dimensão. Eventualmente, ela também chamou a atenção de um certo produtor de programas espirituais. O produtor sugeriu gravar um episódio especial em que ele tentará descobrir a verdade por trás dessa mulher mascarada. Quem vai? O meio espírito carismático, Doukanonji. Capítulo 2. Há 250 anos Soul Society, em algum lugar em Rukongai, em uma planície, em algum lugar nos arredores de Rukongai, há o som de metal colidindo. Shinigami são os protetores dos espíritos no mundo humano e na Soul Society, mas também são caçadores. Caçadores que cortam olofs com seus Zanpakutou. Esses caçadores estão dançando no campo de batalha, cortando um grupo de olofos que apareciam nesses arredores. Eles são Shinigamis. Eles são guerreiros. Eles são bordas da lâmina. Eles são espadachins. Eles pertencem à 11ª divisão. A divisão mais especializada em batalhar dentre as 13 divisões. Eles estão sorrindo porque adoram lutar em batalhas que ameacem suas vidas, mas também porque têm fé absoluta em seu líder. Este homem parecia irradiar perigo. O tamanho da reação em torno de seu corpo fez as máscaras dos olofs tremerem. O capitão da 11ª divisão,
Kuroyashiki Kenpachi. Ele era o 7º Kenpachi, um nome passado para o Shinigami mais forte. Kuroyashiki lutou contra o Kenpachi anterior até a morte em um duelo. Ele protegeu seu título por centenas de anos até agora. Na verdade, ele era bastante social e popular, mesmo fora de sua própria divisão. Um crack aparece no céu e de tal rachadura surge um Gillian, menos grande. Kuroyashiki traz o Olovo para fora com o giro de sua espada, não você. Ele não está interessado no Gillian, pois há algo mais dentro do crack. Ele diz para sair. Inúmeros fios brancos voam para fora da fenda. Eles se entrelaçam, se transformam em cordas e depois se juntam em uma grande rede. A rede envolve a espada de Kuroyashiki e o puxa para a rachadura. Forma-se um pequeno cabo de guerra. Então um pequeno Olovo é arrastado para fora. Parece uma aranha branca. Sua Reiatsu é mais forte que a do Gillian, mais pesada. É um Adjusha. Suspenso em um de seus fios, ele fica pendurado entre a rachadura e o chão, enquanto Kuroyashiki profere algumas palavras de desinteresse nele. Não é você também. Há outro atrás de você, pode ser um vasto lorde. A aranha não responde, atacando novamente e Kuroyashiki, em resposta, apunhala a mesma. Ainda sem resposta, Kuroyashiki se compadece com a situação. Você não tem conteúdo, hein? Eu não tenho tempo para cortar bonecos, saia. Ele joga a aranha de volta na fenda. T/N. Lembrete: existem 3 classificações para Olovs do tipo menos. Gillian, mais fraca, Adjushas, intermediária, e Vasto Lorde, mais forte. Humanoide. Ele sabe que há alguém lá dentro, mas a fenda se fecha. Kuroyashiki fica desapontado por um momento, mas depois se junta novamente à batalha no chão novamente. Várias horas depois a batalha terminou e a 11ª divisão está tendo uma festa de bebida. As 4 e 8 divisões chegaram para oferecer apoio, mas vendo que a batalha já havia terminado, eles decidem voltar, porém Kuroyashiki força eles a se juntarem ao grupo. Os membros da 11ª divisão estão impressionados com a força de seu capitão, somente o capitão Kuroyashiki pode enfrentar o menos assim. Kuroyashiki diz a eles para não se esquecerem do capitão Yamamoto, ou da capitão Ikifune da 12ª divisão, ou dos clássicos Shiki e Shioin. Mas seus membros respondem: mas você nunca ouviu falar de alguém derrubando um vasto lorde como fez no passado, capitão? Kyoraku Shusui também está presente e Kuroyashiki o introduz na conversa. Você poderia derrubar um vasto lorde? Depende da compatibilidade. Kyoraku responde: eu poderia ganhar de um vasto lorde e perder contra um Gillian, nunca se sabe. Mas está tudo bem os soldados beberem assim? Yamagiri pode gritar com você novamente se Kuroyashiki-san não chegar a tempo. Além disso, o que a Capitão Noa dirá se ela descobrir que você embebedou os soldados dela? Realmente, a Retsune-san é mais assustadora do que qualquer menos, quando ela está com raiva. Eles discutem o que aconteceu antes. Já é estranho que vários Olovs apareçam, ainda mais sendo um Gillian, Adjusha e talvez um vasto lorde, ao mesmo tempo. Você acha que os Olovs estão começando a se organizar e a montar formações de batalha? Questiona Kyoraku. Talvez no futuro, mas ainda não. Apesar de Kuroyashiki ter respondido isso, ele ainda lembra do vasto lorde que ele derrotou no passado gritando Gansama. Antes de ser morto. Aparentemente era um general Olov. Ele gostaria de lutar contra esse Bahagan, mas ele acreditava que Kan Ashido poderia matá-lo antes dele. Ashido desapareceu no Eco Mundo há alguns anos com alguns subordinados, perseguindo um Olov. A maneira como Kuroyashiki e Kyoraku falaram sobre ele deixou claro que eles acreditavam que ele ainda estava vivo. Assim, Kuroyashiki continua a falar sobre o que ele acha do futuro. Mesmo que os Olovs continuem a evoluir, o Gotei 13 também irá melhorar. Em 200, 300 anos, todos os capitães e até mesmo os vice-capitães poderão enfrentar vasto lordes. Até lá talvez tenhamos que nos aposentar. Então Kyoraku brinca, mas Kuroyashiki diz: até lá talvez eu já esteja morto, mas isso não é problema porque a 11ª divisão sempre será liderada por um Kenpachi. Um de seus membros pergunta a ele se é verdade que a divisão 0 o convidou. É verdade, mas ele recusou.
Ele não é adequado para proteger um rei, se escondendo em uma dimensão diferente até que o inimigo consiga entrar. E não é como se ele fosse oficialmente ordenado a se juntar à Central 46 também. Além disso, como Kenpachi, ele tem que esperar aqui até que alguém consiga superá-lo. Com licença. Posso ter um segundo de seu tempo? Um jovem pronunciou essas palavras. Ele falou suavemente, mas suas palavras de alguma forma ressoaram claramente nos ouvidos dos Shinigami, mesmo estando em festa. Sua aparência deixou claro que ele era um nobre, porém ele usava o mínimo de decoração. Mesmo que Oraku, o segundo filho de uma família nobre, não o reconheceu. Kuroyashiki pergunta ao jovem: o que você quer? Uma bebida talvez. O jovem ouve uma voz feminina atrás dele. É ele. Esse é Kuroyashiki Kenpachi. A mulher de cabelos negros riu alto. Ela está usando um kimono branco de uma maneira que expõe muita pele e uma quantidade excessiva de decorações. Duas tiras largas de couro estão cruzadas sobre o rosto, cobrindo os olhos. Não fique me dizendo óbvio, afaste-se, ele ordena à mulher e ela faz o que ele diz, respondendo frio. Tomara que perca essa luta. Kuroyashiki Kenpachi. Ouvi dizer que, se eu matar você na frente de mais de 200 soldados, vou ganhar o título de Kenpachi e a posição de capitão. Isso mesmo. Eu gostaria de duelar com você até a morte agora. Mas, eu não ligo de esperar até que você fique sóbrio. Um outro Shinigami ri de seu pedido, perguntando se ele está desejando morrer. Porém, Kyoraku, os membros da 4A Divisão e Kuroyashiki não estão rindo. Eu não preciso ficar sóbrio. Kuroyashiki se levanta. Seus membros ficam chocados, mas rapidamente abrem espaço quando percebem que ele está falando sério. Em seguida enviam lamentos piedosos ao jovem. Vai perder. Morre de uma vez. Ele nem está carregando uma Zanpakutou. Eles formam um círculo ao redor de Kuroyashiki e do jovem. Kyoraku, preciso que você seja testemunha. Após receber essas palavras de Kuroyashiki, ele se volta ao jovem, tentando manter a paz. Rapaz, há outras formas de se tornar um capitão. Eu não tenho interesse em conversa fiada. Kuroyashiki, tome cuidado com ele. Kyoraku nota a falta de emoção na voz do rapaz, apesar das palavras parecerem arrogantes. Ele percebe que se trata de alguém perigoso. Shunsui, pensando consigo mesmo, acredita que a falta de uma não significa necessariamente que ele é fraco. Por exemplo, o líder do corpo Kido, Tsukabishi Tessai, poderia competir com um capitão somente com o poder do Kido. Entretanto, vendo o sorriso de Kuroyashiki, Kyoraku sabe que é inútil tentar detê-lo. Kuroyashiki ganhou muitos desses tipos de duelos. Os requisitos para o duelo já foram cumpridos? O jovem pergunta. Podemos começar a qualquer momento. Entendo, então a sua vida não será em vão. No momento seguinte desse breve diálogo, o sangue sai de todo o corpo de Kuroyashiki. É como se um tornado de lâminas explodisse de seu corpo. Ninguém viu o jovem revelar sua Zanpakutou, nem jogar um Kido. Ele nem sequer se moveu. Mesmo assim, ele era agora o novo Kenpachi. Um homem mais forte que Kuroyashiki havia aparecido, exatamente como Kuroyashiki havia desejado. Em algum lugar no Eco-Mundo dos Shinigamis não foram os únicos que testemunharam a morte do sétimo Kenpachi. Mesmo que, neste momento, o conceito de câmera de vigilância ainda não existisse no mundo humano, haviam Olofs tipo Bago que possuíam esse tipo de habilidade. E um certo Olof humanoide, que tinha esses pequenos Olofs sob seu controle, os usou para assistir ao duelo. Ele era um vasto lorde e estava por trás do ataque Olof na Soul Society de algumas horas atrás. Esta é a frase de Yelme, mas, isso é verdadeiramente suerte. T/N. Espanhol para sorte. Ele tinha planejado dissecar o cadáver de Kuroyashiki. No entanto, ele não se importa com esse desenvolvimento também. Ele rebobinará os registros dos bugs do espírito da gravação para analisar o que aconteceu no duelo. O homem solta uma risada insana. Então ele vira os olhos para o Olof do tipo aranha de cor branca. Sinta-se honrada, eu havia planejado te matar, mas esses eventos me inspiraram a tentar um novo experimento, portanto, deixarei que você continue sendo meu brinquedo.
A aranha abaixa a cabeça, sentindo-se ligeiramente feliz. Exprime a sua gratidão para com o vasto Lorde, que no futuro, acabaria por se tornar um arrancar e uma espada, graças a Aizen Souzuki. Muito obrigado, Zaiyo Aporu-sama. Dias atuais o nome Kenpachi, depois de ter passado para o seu 10º sucessor, Kiganjou Kenpachi, e agora detido pelo seu 11º sucessor, Zaraki Kenpachi. No entanto, não há registro de que o 8º Kenpachi tenha sido derrotado. Não há apenas registro da luta, não há registro do próprio homem também. Todos os registros foram destruídos por ordem da Central 46. Mesmo assim, sua existência foi gravada profundamente nos corações de muitos Shinigamis. Ele era um criminoso extraordinário que havia exposto a própria Soul Society ao perigo. Capítulo 3 Tempo presente, o Ecomundo, um mar sem fim de areia branca. A casa dos Olobos, o Ecomundo. Uma jovem arrancar, Neutu, atravessa a areia perto de Las Noches, clamando por ajuda. Ela é seguida por Dondo Shakabirstani, Peshiguatishi e seu animal de estimação, Bavabava. Eles gostam de brincar de pique-pega para sempre. Hoje, no entanto, Neu não é a única a ser perseguida. Todos os 4 estão correndo por suas vidas. Um grupo de mais de 100 arrancar-sus persegue. Eles dizem que brincar com Neu. Mas, considerando a forma como às vezes liberavam um zero, Neu não se sentia inclinada a parar de correr. A maioria deles se assemelhavam a crianças, parecendo um pouco mais novas que a Neu. Um deles usava algo parecido com fones de ouvido brancos. Havia também alguns que não pareciam humanos, mas sim pequenos animais. De todo jeito, todos eles tinham o número 102 em algum lugar em seus corpos. Eles eram chamados de Picaro, um nome dado a um grupo de Oloves de tipo infantil. Eles não tinham nomes individuais. Eles foram considerados o mesmo arrancar, agrupados sob o número 102, como privaram a espada. Peixe amaldiçoou a sua sorte por correr para eles. Dondo Shaka diz que os Picaro correm livremente para fora de Las Noches, agora que Runuganga se foi. Os Picaro têm o intelecto de uma criança e são leais aos seus desejos. Eles originalmente fugiram sob o reinado de Barragan e foram brevemente chamados de espada sob o novo rei Aizen, mas foram rebaixados para privaram a espada e enviados para o ninho de 3 cifras. Runuganga os manteve lá com suas tempestades de areia sem fim, para que eles não causassem estragos no mundo humano. N/T. Runuganga é aquele Olof gigante que era basicamente feito da areia do Ecomundo, mas agora os Picaro estavam livres para vagar por aí. Sempre que encontravam um parceiro para brincar, eles brincavam até o parceiro quebrar e não poder mais se mover. Eles eram um pesadelo para os fracos. Ishigo, ajude-nos, Ishigo. Neu conheceu Kurosaki Ishigo há 18 meses. Neu se lembra de Ishigo estar em puros quando confrontou a espada no Eitra, mas ela não se lembra do que aconteceu depois disso. Ela acordou com a visão de um assustador Shinigami e correu para sua vida. Depois disso, ela ouviu do Quincy e dos humanos que Ishigo já havia retornado ao mundo humano. Ela tentou ir com os humanos para expressar sua gratidão a Ishigo, mas ela chamou a atenção de outro Shinigami assustador, Kurotsushi Mayuri, que queria usá-la como amostra. Ela conseguiu fugir graças ao Quincy e aos outros que pararam Mayuri, mas quando ela retornou, o Quincy, os humanos e os Shinigamis já tinham ido embora. Até agora, para afastar a solidão, ela não pronunciava o nome de Ishigo nem mesmo uma vez. Peixe e Dondo Shaka compartilham um olhar e decidem revidar parêntese aberto. Tudo bem, irmão. Hora do plano B. Eles misturam areia e Infinite Slime de peixe para criar uma substância parecida com areia movediça, mas seu plano dá errado quando Neu quase se afoga também. Eles a salvam, mas ela está desmaiada. Os Picaro também se libertam. N/T. A saliva super viscosa de peixe e Dondo Shaka liberam sério sincrético e acertam o Picaro. O ataque leva aproximadamente metade do Picaro. A outra metade libera seu próprio sério em resposta. Não apenas uma vez, não, vários segundos, cada um deles continua lançando ataques de sério, criando uma grande cratera na arcia. Neu e os outros não estão em lugar algum. Eles vaporizaram. Os Picaro pensam em com quem eles vão jogar em seguida.
Rudborn. Não, ele tem estado ausente desde que Barragan e Aizen se foram. E quanto a Lupin? Não, ele está morto. Kukapuro? Não sei onde ele está. Gantebaine? Não sei também. Que tal irmos para a Floresta dos Menos? Dizem que há um Shinigami ruivo por lá. Ótimo. Eles se dirigem para a Floresta dos Menos, mas de repente sentem uma Reiatsu estranha. Há uma mulher solitária com uma máscara cobrindo o lado direito do rosto dela. Quem? Eu a vi em Las Noches. Eles se dirigem para ela, mas ela se derrete no ar e desaparece. Eles tentam encontrá-la usando pesquisa e percebem que havia outra Reiatsu familiar além da dela, mas eles não se lembram de quem. Os Picaro decidem sobre o próximo jogo. O primeiro a encontrar a mulher mascarada vence. Eles abrem uma garganta e, carregando seu companheiro caído Picaro em seus ombros, vão para o Dangai. O silêncio retorna ao deserto. Então Don do Chaka salta da areia. Ele cavou-se na cratera. Ele abre a boca e joga Bavabava, Neo, peixe uma grande quantidade de areia. Ele engoliu os três e se enterrou na areia engolindo também. Eles acham que isso os ajudou a fugir da pesquisa do Picaro. Eles não sabiam que ele havia sido distraído por outra pessoa. N/T. Pesquisa, aparentemente é uma habilidade de Picaro, que funciona como um radar. Mas então Peixe franze a testa. Ele pode sentir os restos de duas Reiatsu familiares, mas ele diz a si mesmo que é impossível. Neo acorda, perguntando para onde foi o Picaro. Peixe não pode senti-los em lugar algum e assume que eles usaram uma garganta para ir ao mundo humano. Neo está preocupada com o Ichigo, mas Peixe a lembra da força de Ichigo, o que tranquiliza Neo. Ela não sabe que Ichigo perdeu seus poderes. Ele não seria capaz de vê-la agora. Mas ela também não sabe que existem outras pessoas que podem proteger os humanos, no lugar de Ichigo. Um teimoso Quincy. Um Shinigami com o afro. E mais uma pessoa. Um herói muito mais famoso que os dois anteriores. O nome do herói é, capítulo 4. O nome dele é, claro, Senhor Dou Kanonji. O anfitrião anuncia seu nome e o público aplaude. Don Ri grita, Boa! Espíritos estão sempre com você. As pessoas na plateia cruzam os braços na frente de seus peitos ao mesmo tempo e riem, Boa! Vestido com roupas espalhafatosas e um par de óculos de sol, acena orgulhosamente para o público. Ele é um médium espiritual e um herói para as crianças em toda a nação. Seu nome verdadeiro é Kanonji Masao. O programa espiritual de Dom está começando a cair em audiência ultimamente, mas isso não atrasou nem um pouco. Ele ficaria satisfeito com apenas um único espectador. Seu produtor e equipe sabiam disso, mas ainda assim colocaram todo o seu esforço nesse especial do Karakura. Mesmo assim, eles não conseguiram dar a mesma entrada triunfal, paraquedismo, que da última vez. Isso porque a cidade de Karakura, famosa como um ponto crítico, sofreu muitas baixas de civis há quase 2 anos. Ele havia lançado uma sombra escura sobre a cidade. A cidade estava hesitante em cooperar com um show de mídia espiritual hoje em dia. Muitas pessoas morreram por causa do Gonzui do Yami, inalação da alma, e por entrar em contato com a Aizen, que havia se fundido com o Joko. O surto natural de gás foi declarado como a causa oficial da morte para os civis que não tinham conhecimento de Olofs e Shinigamis. No passado, Dom corria pela cidade de Karakura, lutando contra Olofs como líder da Força de Defesa de Karakura. Mas ele esteve ocupado filmando no exterior para outro programa no ano passado. Ele não vê os membros da Força de Defesa há algum tempo. O objetivo do programa é exorcizar a mulher mascarada que estava aparecendo em toda a cidade de Karakura. Dom supôs que ela poderia estar ligada a Olofs de alguma forma. E, embora eles tivessem um ônibus para levá-lo junto de sua equipe à localização da mulher sempre que ela aparecesse, Dom preferiu usar seu próprio carro aberto de alta classe, Jeanne d'Arc. Houve um barulho repentino e Dom sentiu um calafrio. Eles e a equipe se voltam para a direção do barulho. Mas Dom é o único que pode ver a criança com fones de ouvido brancos em pé no topo do ônibus. Atrás dele, há um grande buraco negro, como a boca aberta de um animal selvagem.
Então o buraco se fecha. Dom pode sentir que o menino não é um espírito comum. O menino murmura: estranho. Tenho certeza que está por aqui. Você é um Shinigami? O garoto pergunta para Dom, após perceber que ele é o único que consegue enxergá-lo. Não, meu nome é Dom Kanonji. Dom Kanonji. Dom fica chocado por ele ter errado o seu nome, mas rapidamente se recupera, falando com o arrancar: o que você está fazendo por aqui, andando sozinho? Está procurando por seus pais? Não se preocupe, Dom vai ajudá-lo a procurar. Eu procuro uma mulher com uma caveira cobrindo a metade do rosto. Então provavelmente estamos procurando a mesma pessoa. Então que tal apostarmos uma corrida? Se eu encontrar primeiro, vou querer que você brinque comigo. Combinado. Dom concorda, sem saber o quão perigoso brincar com o garoto seria. O menino está emocionado. O garoto toca seus fones de ouvido e começa a falar com outro Picaro. Você ouviu isso? Os outros Picaro aparecem atrás de árvores, postes telefônicos e telhados. Eles conversam entre si. Não seremos repreendidos se brincarmos com um humano. Tá tudo bem. Gansifo e Touzen também não se encontra mais aqui. Mas e se a Libel ficar brava? Vamos apenas ignorá-la. Vamos apenas matar e brincar. Afinal, ele parece ser fraco, não é? Os Picaros saltam para a noite em busca da mulher. Dom murmura para si mesmo: o que será que eu jogaria com tantos deles? Futebol. Seu produtor, que não ouviu a conversa, está confuso e se preocupa se Dom foi possuído ou algo assim. Dom garante que ele está bem. Ele está pronto para enfrentar o desafio do garoto. O produtor não entende, mas ele está feliz que isso provavelmente criará um programa maravilhoso. O headphone de Picaro está procurando pela mulher usando a pesquisa. Ele percebe que ela não está mais no mundo humano. Uma garganta se abre ao lado dele e o outro Picaro o chama para dentro. Vários Picaros se reuniram lá dentro. Eles usam pesquisa. Novamente sentem algo estranho. Vestígios estranhos de Reiatsu foram deixados na área, diferentes da Reiatsu de Olovisou Shinigami. Também foi um pouco diferente do que Shinigami chama de Reiraku, espirais espirituais ou fitas espirituais. Era fino como um fio de aranha. E se estendeu na torrente de Reishi. Para onde o fio leva? Um Picaro lembra eu lembro, ali é de onde o Aizen-sama veio, QRRR. Soul Society conduzido pela curiosidade, os Picaro decidem ir para lá. Não percebendo quão tolo era ir para a terra do inimigo. Sua pureza era sua força e fraqueza. Para que lado aquele fio vai? Ao mesmo tempo garganta, em coordenadas desconhecidas o Vale do Espaço existe entre a Soul Society, o Ecomundo e o mundo humano. É uma estrada da garganta onde as tempestades de Reishi se uma escuridão cheia de Reiryoku pesado, poder espiritual. E uma mulher jovem e bonita, com uma máscara cobrindo metade do rosto, caminhava pela estrada estreita que fizera lá dentro. Ela está andando sozinha, mas há outra presença sussurrando em sua voz pergunta: por que você se deixou ser vista por aquele arrancar? Você queria salvar Neliel? Você não deveria ficar prestando atenção naquela pária, mas mesmo assim eu vou perdoá-la. Os Picaros podem funcionar como um chamariz mais tarde. Não se esqueça de que eu sou apenas uma ferramenta, por isso, perdoe-me. Após a mulher dizer isso, ele responde de volta: deixarei passar dessa vez, já que hoje estou de bom humor, já que minhas pesquisas darão frutos em breve. Porém, você não deve ser morta ou tudo será em vão. Se esconda no mundo humano, mas não seja vista por ninguém, principalmente por algum Shinigami, ou Louvou Kinshi. Não há necessidade de se envolver em batalha. Embora a mulher duvide que qualquer Shinigami possa matá-la, ela responde com um olhar triste. Entendido, Zaio Aporu-sama. Capítulo 5 Soul Society, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, sob jurisdição da 12ª Divisão Eozu, está gritando com Tsubokura Lin para parar de comer doces. Este é o coração da Soul Society, Seireitei, cercada por Rukongai, é o lugar onde os Shinigamis vivem e trabalham. E o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento fica dentro da Seireitei.
É um lugar que a maioria dos Shinigamis preferem evitar, mas é também um dos institutos mais importantes da Seireitei. O laboratório de medição de ondas espirituais é vital para os Shinigamis que trabalham na Soul Society e no mundo humano. Ele monitora a forma dos Olofs em ambos os mundos e observa o Bangai. Normalmente alguns membros, como Lin, trabalham no laboratório, mas toda a equipe está presente hoje. Eles estão monitorando a cidade de Karakura, porque algumas horas atrás, mais de 100 gargantas e arrancas foram medidos naquela área. Mas os arrancas haviam desaparecido antes mesmo de declarar estado de emergência. Eles não sabiam o que os arrancas estavam procurando, e Karakura era uma área importante para a Soul Society. É por isso que o Gotei 13 estava em alerta, pronto para atacar, e por isso que o Instituto estava monitorando a cidade. Nico murmura que é estranho que os arrancas monitorados tivessem uma qualidade Reishi tão semelhante e de que abririam várias pequenas gargantas separadas, ao invés de abrirem uma garganta única e grande. Yozu concorda e pede a opinião de Akon. Ele responde que eles precisam de mais dados antes de chegar numa conclusão. Enquanto isso, Kon está passando por experimentos. Seus desgraçados. Deveriam pelo menos me pagar ou dar alguma recompensa. A Nei-san, Rukia, não deixará barato se alguma coisa acontecer comigo. Mas, não me importaria se aquela outra Nei-san, Nemo, ou alguma outra pesquisadora quiser fazer experimentos comigo. 3. O presidente do instituto não está presente. Ele está em julgamento. A Corte da Central 46 é o órgão jurídico mais alto da Soul Society. Numa escala geral é o segundo no poder, estando abaixo apenas do escritório do Rei das Almas. Mayuri foi convocado ao tribunal sob a acusação de um certo incidente. Mas nenhum dos pesquisadores estava preocupado com o resultado. Não porque eles não se importassem, afinal, eles respeitam seu presidente. Eles apenas sabiam que a Central 46 não podia julgar Mayuri atualmente. Central 46. Os juízes e sábios da Central 46 estão zangados com Kurotsuchi e Mayuri e o repreendem. Você está ouvindo o que estamos dizendo? Desculpem, simplesmente estou achando esse julgamento um desperdício de tempo. Mayuri responde aos sábios sem hesitar. Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, Akon-san, por que o Mayuri-sama está sendo julgado? Pergunta Yozu. Bem, o presidente fez vários soldados da 12ª Divisão se explodirem, durante o tempo em que Kurosaki apareceu pela primeira vez na Soul Society. A 12ª Divisão também tinha soldados que não eram pesquisadores, aqueles em específicos tinha até novatos no meio. O presidente considerou isso uma boa maneira de utilizar esses soldados. N/T. Para ficar mais claro, lembrem daquele episódio/capítulo da saga da Soul Society, onde no Ishida encontram aqueles soldados na Seireitei, que logo em seguida tais soldados explodem e Mayuri aparece com um controle na mão, com o objetivo de sequestrar Inoue. Este incidente aconteceu há um bom tempo, mas a Central 46 não tinha tempo e capacidade até agora para cuidar desse caso. Primeiro porque todos os membros anteriores haviam sido assassinados por Aizen, então a investida arrancar aconteceu e então, depois que Aizen foi condenado a um Muken, eles passaram mais de um ano discutindo sobre o destino dos Wizards. A nova Central 46 não pode condenar Mayuri por fazer experiências com Kisses porque isso foi autorizado pela antiga Central 46. Akon supõe que um novo motivo da nova Central 46 é com esse incidente da autodestruição dos soldados e assim, tentar derrubá-lo. Os outros pesquisadores concordam. Eles não estão impressionados. A maioria deles eram originalmente residentes do Ninho dos Vermes. Bem, no ponto de vista de uma pessoa normal, o presidente pôde merecer a prisão. Lin fala, logo em seguida, Akon responde, desconstruindo essa afirmação dela. Na verdade, a Central 46 não está realmente se importando com termos éticos. Foi como o caso quando eles pararam o desenvolvimento das pesquisas de almas modificadas e o projeto Superariad. Eles simplesmente temem que armas em potencial caiam em mãos inimigas.
Se eles se importassem, nunca teriam ordenado coisas como a execução de capitães olovificados sem sequer verificar os fatos adequadamente. Mas isso foi feito pela Central 46 anterior. Lin refuta. Nada mudou. Se tivesse, então a Central 46 chamaria Urara de volta, mas eles estão com muito medo de que Urara guarde rancor por ter sido falsamente acusado. A Central 46 só está levando o presidente ao tribunal para fazer a promessa de uma redução de penalidade na frente dele, para tentar torná-lo sua ferramenta. Além disso, a Central se beneficia muito com o Instituto de Desenvolvimento. Eles não mandariam o presidente para a prisão de uma hora para outra. Yozu completa a fala anterior do Akon. Mesmo que o presidente fosse enviado para o Muken, ele ficaria feliz com a oportunidade de dissecar seus colegas de prisão. Akon brinca e os demais concordam. Em seguida Lin faz uma pergunta. Há outros prisioneiros no Muken, além do Aizen Souzuki? Deve haver alguns. Muken era a mais baixa prisão subterrânea, nível 8. Continha os piores criminosos que, devido às circunstâncias, não podiam ser executados pela Sokyoko. Outro prisioneiro foi Asashiro, um homem condenado a mais de 10.000 anos de prisão. A explicação de Akon é interrompida pelo som alto de doces sendo triturados na boca de alguém. Akon repreende Lin, mas não é ela. É a vice, da 11ª divisão. Kusagishi Yashiro. Akon pergunta por que ela está ali. Ela diz que estava ali para ajudar Lin a comer doces, mas Lin se recusa a lhe dar qualquer coisa. De repente, um dos seus instrumentos de medição toca. Ele sinaliza a chegada de um Ryoka, intruso. São os arrancars que entraram na cidade de Karakura mais cedo. Eles apareceram em vários locais, espalhados pela Soul Society. Os pesquisadores rapidamente enviam um aviso para todas as áreas. Yashiro salta pela janela com um sorriso no rosto. Eu vou acordar o Quenchan. Rukongai, área oeste, Akutoumo. Existem 4 portões na parede que separam Seireitei e Rukongai. O gigante Jidanbo, o guarda do portão Akutou, está em alerta para o Ryoka. Um dos Picaro aparece diante dele e ela diz que quer entrar em Seireitei. Jidanbo não sentia nenhuma hostilidade dela e não sabia que os arrancas eram parecidos com os humanos, assumindo que ela é uma criança de assim ele gentilmente a rejeita. N/T. Akutoumo significa portão branco da estrada. Ele é um guarda? Então, se ela o matar, ela pode passar. Que tal eles jogarem um jogo? Jidanbo não leva a sério até que ele percebe a espada pendurada em sua cintura. Ela poderia ser um Ryoka. De repente, a garota fecha os olhos, inclina a cabeça e, como se estivesse falando com alguém, diz: de jeito nenhum. Shibata-kun? Sério? A garota diz a Jidanbo que ela não tem mais tempo para brincar com ele e vai embora. Jidanbo está feliz por não ter que levantar um machado contra uma garotinha e continua guardando seu portão. Poucos minutos depois, ele ouvirá um som estrondoso que agitará o ar ao redor de Seireitei. Rukongai, em algum lugar da região oeste. Ei, você poderia ser Shibata-kun? Shibata Ueshi vira para o dono da voz e endurece. O menino na frente dele está sorrindo inocentemente, mas tem o leve ar de um Olov. Ele afirma que é de fato o Shibata. O menino sorri e chama o outro Picaro. Venham aqui, todos vocês. Shibata, que uma vez se transformou em um papagaio, está aqui. Vários pícaros aparecem e cercam Shibata. Entre eles estão aqueles que se parecem com pequenos animais com crânios brancos. Shibata é imediatamente lembrado do Olov que matou sua mãe, Shrieker. N/T. Shrieker é o Olov que pôs a alma do menino, que se chama Shibata Yuichi, em um papagaio. No começo de Bleach os Picaro começam a conversar entre si. Shibata? O menino que encontramos quando um de nós entrou no mundo humano. Nós conversamos sobre salvá-lo e matar Shrieker para ele quando ele se tornou um Olov. Mas um Shinigami o salvou, então Shibata nunca se tornou um Olov. Não é justo, ele poderia ter se tornado nosso novo amigo. Yuichi, sem saber o que fazer, tenta falar com eles. Os Picaro se voltam para ele e dizem que ele era famoso por ter caçado com Shrieker. Assim, continuam: que tal você se tornar um Olov e brincar com a gente?
Yuichi está com medo e pensa em Sado, o homem que ele havia confiado antes. Mas não é Sado quem o salva agora. Uma grande sombra de repente aparece como uma rajada de vento, agarra-o pelo pescoço e o joga no telhado de uma casa próxima. O homem que o jogou tem uma cabeça careca e um olhar severo no rosto. Um Shinigami. Madarame Inkaku, 3 oficial da 11ª Divisão. Madarame estava em patrulha no oeste de Rukongai no momento em que o alarme tocou. Todos os oficiais sentados foram ordenados a repelir o Ryokai ou investigar seus motivos. Ele pensou que isso significava que era o seu dia de sorte, mas depois de ver um monte de crianças diante dele, Madarame sentiu que era na verdade o seu dia de azar. Vendo que os arrancas não estavam atacando ninguém nem irradiando qualquer hostilidade, Madarame diz a eles para voltarem correndo para o Eco Mundo. Não, você não pode simplesmente deixá-lo sair assim, sabe? A missão também inclui descobrir os motivos do inimigo. Ayasegawa Yumishika, 5º oficial da 11ª Divisão, aparece atrás de Madarame. Por acaso vocês são Shinigamis? Os Picaro perguntam, porque se forem, então poderia nos levar para dentro da Seireitei? Madarame fica irritado com o pedido ridículo, enquanto Ayasegawa responde arrancas não são permitidos dentro da Seireitei. Mas isso não é justo. Afinal, aquela senhora é um arrancar e está dentro. As palavras de Picaro surpreendem Ayasegawa e Madarame. A Seireitei é protegida por sua parede Sekizeki, que não permite a passagem de nenhum Rishi, e pelo Shakumarko, barreira em forma de domo. Sim, os portões poderiam ser violados, ou a cúpula poderia ser perfurada com grande força, mas para um arrancar, entrar sem ser notado era algo inédito. Afinal, seus fios continuam dentro das paredes. Madarame pergunta o que eles querem dizer, mas de repente há um barulho estrondoso e uma fumaça negra sobe do centro da Seireitei, onde o Instituto de Desenvolvimento está localizado. Eles pensam que talvez realmente tenha alguém dentro já. Quem é aquela senhora? Madarame pergunta para Picaro, mas eles não estão mais lá. Eles fugiram e Yuichi diz para ele, enquanto Ikako pensa que de fato estava sem sorte naquele dia. 3 minutos antes, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. Nenhum dos pesquisadores notou isso. Se Maura estivesse presente ele pode ter notado, mas ele estava atualmente em julgamento. Um fino fio de negação, tão fino, invisível ao olho humano. Ele penetrou mais e mais fundo no Instituto. Os pesquisadores estão conversando entre si enquanto analisam os dados sobre o Ryoka que está sendo enviado. Parece que Kurumadane também havia informado sobre a mulher mascarada mais cedo, mas eles ainda não tinham analisado o relatório dele. Akon de repente sentiu um calafrio. Não só ele. Os outros também. Eles podiam sentir uma sinistra Reiatsu ferver de dentro da sala do observatório, a sala onde eles estavam atualmente. Todos pararam o que estavam fazendo. E ainda assim ouviram o som de alguém digitando em um teclado do canto da sala. Da mesa do presidente. Quando se voltaram para o som, viram um homem sentado atrás da mesa, com um leve sorriso no rosto. Entendo, o homem que me matou é o presidente deste lugar. Enquanto olhava os dados na tela, o arrancar, com uma máscara em forma de óculos, proferiu calmamente aquelas palavras. Um dos pesquisadores sussurra. Esse não é o espécime que está sendo preservado no fluido. A palavra espécime irrita o arrancar. Seu cadáver foi rebaixado para espécime. Era um insulto. Mesmo assim, acho que vou dar uma olhada neste espécime. Você não tem a chance de observar seu próprio cadáver todos os dias, sabe? Não me lembro claramente do momento em que morri. Os pesquisadores lembram um nome na etiqueta da amostra. Zaio Aporro Grans. Um dos espadas. Akon e o arrancar, que era idêntico ao espécime, trocam algumas palavras até o arrancar sacar sua espada. Chega de tagarelice. Se você quiser saber mais, descubra por conta própria. Se você conseguir sobreviver tempo suficiente, é claro, alguns segundos depois. Mesmo que a seguinte explosão no instituto tenha sido um sinal para todos que um Ryoka havia se infiltrado na Seireitei, apenas uma pessoa tinha realmente notado o fio de negação. Essa pessoa estava trancada no subsolo.
em um lugar para os piores criminosos. No escuro o criminoso permaneceu em silêncio, abrindo apenas os olhos. Em resposta, foi como se o riso de uma mulher tocasse em seus ouvidos. Kiaa. Já faz um tempo. Quando foi que você abriu os olhos pela última vez? Há 250 anos atrás? Ou 500? Ou talvez 20.000? Ou foi 3 segundos atrás? Kiaa. O criminoso lentamente abre a boca e diz: quando Aizen Souzuki foi trancado aqui. Uma pequena luz, como se acionada por sua voz, arde na escuridão. Esquerda, direita, cima, baixo, escuridão em todo lugar. O criminoso vê uma mulher em um kimono branco com um obi de couro, faixa de kimono, cobrindo os olhos. Ela lembra. É verdade, você abriu os olhos pela última vez no dia em que Aizen foi enviado para este lugar. Logo depois ter recebido aquele ataque maciço daquele substituto de Shinigami de cabelo laranja, ele foi selado por Urara Kizuki e logo em seguida foi sentenciado a 20.000 anos. Ela sabia tudo. Então, por que você abriu os olhos dessa vez? Um fio fino entrou em mim. Eles dois iniciam uma troca de palavras. Um fio de reishi. Não, de negação. Ele não ofereceu mais explicações. O criminoso era um homem de poucas palavras. Vou demorar um pouco para decidir se devo deixar este lugar, ou Mugen.